Dizem que investir é como surfar. Se chegarmos atrasados à onda, perdemos a oportunidade. O mesmo acontece quando olhamos para os grandes investidores internacionais, parecem estar sempre um passo à frente a identificar negócios onde muitos de nós nem sequer pensamos procurar. É um facto que nas 2 décadas antecedentes à pandemia, os países em desenvolvimento cresceram a um ritmo superior ao dos desenvolvidos. Portanto, será que é aí que está a próxima grande oportunidade, além das fronteiras dos que melhor conhecemos? Muito antes disso, quais são as diferenças na prática entre umas nações e as outras? E como é que podemos aplicar o nosso dinheiro neste mar aparentemente caótico? Da mesma forma que não existem 2 pessoas iguais, não existem 2 economias iguais. Mas o que é facto é que, enquanto humanos que somos, sempre à procura de similaridades e padrões nos ambientes que observamos para tentar digerir eficientemente a informação, acabamos por criar grupos e caixinhas onde colocamos coisas com parecenças. Neste caso, países e, mais concretamente, as suas economias. Isto não é nada de novo. Antigamente, os gregos e os chineses primeiro, os romanos depois, classificavam qualquer sociedade desenquadrada da sua cultura como sendo bárbaras. Os persas atribuíam uma conotação diferente a grupos mediante a sua relação de controle com eles. Os egípcios caracterizavam outras comunidades frequentemente tendo por base a sua localização geográfica. Ainda hoje, o sistema milenar das castas na Índia, que qualifica as pessoas mediante a ocupação histórica dos seus familiares, subsiste apesar da proibição da discriminação por classes. Aliás, todos já ouvimos falar nos termos primeiro, segundo, terceiro e eventualmente quarto mundo. São tudo conceitos que surgiram durante a Guerra Fria para fazer precisamente estas distinções de esferas políticas e económicas. Portanto, sempre houve uma tendência para usarmos a nossa própria cultura como um benchmark para julgar os outros, muitas vezes acontecendo de um modo simplista e com um grande potencial para vieses não factuais. Mas a verdade é que hoje há factos irrefutáveis e dados em que nos podemos basear para estabelecer estas relações entre países e economias. Características como o crescimento económico, o rendimento per capita, a liquidez dos mercados acionistas e da dívida, a acessibilidade dos mesmos a investidores estrangeiros, sistemas regulatórios fortes e coerentes. Então surge uma classificação mais moderna. Os mercados desenvolvidos, os emergentes, os de fronteira e os independentes, ou standalone markets. Independentemente dos que quisermos explorar, vai dar sempre jeito termos conta numa corretora de investimento, como é o caso da Trading 212, o patrocinador deste vídeo, para comprar e vender ações e ETFs sem pagar comissões, como vamos fazer daqui a pouco. Se fizer sentido para vocês, podem criar também a vossa conta através do primeiro link na descrição. É extremamente fácil, gratuito, e ainda vos oferecem uma ação que pode valer até aos 100 euros. Parece-me um ótimo negócio. Mas então, quais são as diferenças entre todos estes rótulos que acabámos de abordar? Imaginemos uma cidade representativa de um país A, movimentada, tipicamente com arranha-céus, uma infraestrutura pública sofisticada, um sistema financeiro bem estabelecido. Este é o domínio dos mercados desenvolvidos como os da Europa Ocidental, os Estados Unidos e o Japão, caracterizados por um alto grau de estabilidade económica, uma infraestrutura do ecossistema financeiro funcional e transparente e uma qualidade de vida média da população elevada. São considerados um porto seguro para os investidores, oferecem uma ampla gama de oportunidades de investimento com níveis de risco relativamente baixos e, consequentemente, retornos previsíveis, muitas vezes também eles baixos. Uns quilómetros ao lado, observamos uma cidade representativa de um país B, vibrante e emergente. Olhamos para o horizonte e são mais que muitas as gruas de construção a pontilhar o céu e há um sentido palpável de oportunidade no ar. A sua economia vai se integrando cada vez mais com os mercados globais, existindo o potencial para gerar altos retornos, embora acompanhados de maior risco devido à volatilidade económica e à instabilidade política geralmente predominantes. Os investidores são atraídos para aqui pela perspectiva de altas taxas de crescimento e o potencial para descobrir oportunidades ainda inexploradas, como encontramos na China, no Brasil ou na Índia, todos em processo de crescimento rápido e de industrialização. O termo nasceu nos anos 80, no seguimento de uma vontade grande por parte do The World Bank de fomentar o investimento em economias menos prósperas, mas terceiro mundo não inspirava muita confiança, nem era propriamente atrativo. Então o senhor chamado Antoine Van Ackmael, um trabalhador da International Finance Corporation, uma divisão do The World Bank, cunhou mercados emergentes na esperança de evocar a noção de progresso e dinamismo. O objetivo era criar precisamente um conjunto de mercados acionistas promissores, saídos da obscuridade, atraindo assim o investimento necessário para evoluírem. Então, no fundo, consistem em nações que outrora foram pobres e cresceram extremamente rápido sem grande consistência, ainda se encontrando, portanto, em transição de ordenados baixos, índices de desenvolvimento baixos e uma economia pré-industrial para uma sociedade moderna
industrial e com uma qualidade de vida média digna. Têm tendencialmente uma força de trabalho mais jovem, com um poder de compra crescente, podendo eventualmente apoiar o seu crescimento económico. Para além disso, as suas bolsas de valores e respectivas entidades reguladoras não estão tão amadurecidas quanto deviam estar. Ou seja, já apresentam muitas, mas nem todas as características de um mercado desenvolvido. Voltando ao nosso mapa das cidades, vamos à representativa do país C. Para esta viagem, vamos aventurar-nos fora do caminho mais batido, rumo a uma localização periférica algo remota. Há um sentido de potencial no ar, mas a infraestrutura ainda é extremamente rudimentar e as regras do jogo podem ser um tanto incertas. Trata-se de um mercado de fronteira, é menos desenvolvido, representa os estados mais verdes a um nível económico, mas precisamente por isto proporciona um grau de diversificação muito dificilmente replicável. Investir aqui pode ser como encontrar ouro ou perdermos na selva. Há um potencial para altos retornos, do género daquele que se encontrava nos emergentes nos anos 90 e início dos 2000, mas os riscos também são substanciais. Aliás, são em ambos, e já vamos perceber porquê. Por fim, olhamos para uma cidade representativa do país D que se destaca por viver completamente separada das outras. Não é necessariamente melhor ou pior que nenhuma, mas tem diferenças basilares que não a permitem enquadrar-se em qualquer uma destas caixas. E por isso mesmo, é um mercado independente. Pode ter características de todos, mas requer uma abordagem distinta por parte dos investidores para que sejam analisados com rigor. Um exemplo concreto seria a Coreia do Norte, altamente isolada de tudo e todos e com rigoroso controle governamental sobre todas as vertentes da sua sociedade. As suas circunstâncias únicas, falo entre outros da falta de transparência, das restrições ao investimento estrangeiro e das sanções económicas impostas por muitos países devido ao seu programa de armas nucleares, torna uma aplicação de capital, no mínimo, desafiadora e imprevisível. Naturalmente que tudo isto se trata de uma tentativa de racionalização e de agrupamento de um conjunto de países face a seus atributos, e estas apreciações vão divergir consoante a fonte que consultemos, a pessoa ou a entidade a quem pedirmos uma opinião. Por exemplo, segundo o Fundo Monetário Internacional, havia em 2021 40 mercados emergentes, enquanto que se perguntarmos à MSCI, uma empresa de pesquisa de investimento que desenvolve índices de mercado para acompanhar a performance de setores, geografias e por aí fora, havia em 2022 apenas 24. Há quem acredite que algumas destas economias em crescimento já amadureceram até um ponto onde a sua correlação com os estados mais volumosos não justifica sequer olharmos para elas. Outros sentem que ainda há muito por onde podem evoluir. Eu sou da opinião de que o que mais interessa é o conhecimento, por não ocupar lugar e para podermos tomar decisões conscientes de forma independente. Posto isto, como é que podemos investir em países em desenvolvimento? As oportunidades de investimento nos mercados emergentes e de fronteira são imensas, podem tomar forma das mais variadas maneiras. E claro, nada disto deve ser tomado como uma recomendação de investimento, não sou consultor financeiro. Desde o investimento direto em ações individuais de empresas lá listadas ou que lá operem, ao empréstimo de capital para o funcionamento destas mesmas entidades através de obrigações, à compra destas obrigações, mas emitidas pelas próprias nações, ou seja, de títulos de dívida pública, ao investimento em infraestrutura física e imobiliário nestes países, há mesmo uma grande diversidade de escolha. Um exemplo concreto, o Chile é o maior produtor de cobre no mundo. Segundo a Bloomberg, cerca de 25% do metal minado tem a sua proveniência desta fonte. Então podemos dizer que a economia chilena está bastante relacionada com a performance global do cobre, sendo que se esta aumentar, também o crescimento financeiro do país ocorre. Ou seja, podíamos, entre mil outras coisas, investir em empresas que minam este mineral em solo chileno. Qual é que é o problema? Investir diretamente em instrumentos deste género, ou outros ainda mais arriscados, por exemplo, contratos de futuros do material, para além de todo o conjunto de desafios comuns à aplicação de capital em mercados emergentes e de fronteira, a instabilidade política, a volatilidade da moeda, a falta de liquidez dos ativos e a falta de transparência, apresenta ainda uma grande desvantagem, a falta de diversificação que aumenta substancialmente o risco. Exatamente por isto, muitos investidores optam por se expor a estes mercados através de fundos cotados em bolsa, conhecidos como ETFs. Simplificando, são cestas com muitos ovos. Imaginemos ações, obrigações, moedas como o euro e o dólar, commodities como o cobre e o ouro, depois são colocadas à disposição do investimento de todos. Portanto, eu posso comprar uma participação nesta cesta, a pessoa X também, a Y idem, a Z a mesma coisa e todos detemos uma ínfima parte de todos os ovos que lá estão. Já fiz um vídeo muito em detalhe sobre isto, mas a escolha dos elementos da cesta pode ser feita pelo seu dono ou então ela pode replicar a constituição de um índice de mercado. Falámos há bocado sobre o MSCI Emerging Markets Index, que foi lançado em
em 1988 com o objetivo de medir o desempenho das empresas em economias emergentes e que, por isso, atualmente acompanha ações de 24 países, concentrando-se significativamente em corporações asiáticas e indianas dos setores de tecnologia de informação, financeiro e de bens de consumo. Curiosamente, Portugal fazia parte do índice quando foi lançado, mas em 1997 deixou de ser considerado emergente. A conclusão é, na teoria, investir num ETF que replica a constituição deste índice ou de outro com um objetivo semelhante significa acreditar na evolução positiva das economias emergentes. Para executar isto na prática, podemos olhar para vários ETFs e vou mostrar-vos como o fazer através da app da Trading 212. E se quiserem, claro, como disse há pouco, podem criar a vossa conta através do primeiro link na descrição e por isso receberem uma ação gratuita com um valor que pode ascender aos 100 euros. Então, clicamos no ícone da lupa, cá em baixo, e procuramos o nome do ETF. A título de exemplo, vou pesquisar iShares MSCI EM. Este fundo em particular está cotado em dólar, o que significa que estamos sujeitos também à variação do euro face ao dólar e na compra do título pagamos uma comissão de 0,15%. Se fizermos scroll cá para baixo, clicarmos em detalhes do instrumento e depois documento de informações essenciais, temos acesso direto a este fecheiro que nos dá toda a informação necessária para percebermos para onde está a ir o nosso dinheiro. Voltamos atrás, comprar, uma ação, rever ordem, enviar a ordem de compra e está feito. Agora, obviamente que os ETFs se tratam de uma opção e não de uma solução única para todos. Tal como qualquer investimento, devem ser alinhados com os objetivos, a tolerância ao risco e as expectativas de retorno de cada investidor. Para além disso, embora proporcionem esta exposição diversificada, ainda há que pesquisar e compreender a composição do índice que o ETF em que queremos aplicar capital pretende replicar. É sem dúvida mais simples do que analisar dezenas ou centenas de ativos individualmente, mas ainda assim requer trabalho na aquisição do conhecimento. Como se costuma dizer, não há almoços grátis. De modo que, se aquilo que procuram é algo com um risco muito inferior, talvez o investimento em obrigações, como quem diz, emprestar dinheiro a empresas como a SIC ou a países como os Estados Unidos, falei sobre isso aprofundadamente neste vídeo a aparecer no ecrã, que podem e devem ir ver a seguir. Espero genuinamente que tenham gostado, subscrevam o canal para mais conteúdo sobre imobiliário, dinheiro e finanças pessoais sem bullshit. Um abraço e até para a semana.